Vamos lá. Mara, me diga uma coisa. Os partidos sempre apresentaram-se aí como uma forma de mediação entre a opinião pública, a formação da vontade política e a cidadania. Hoje em dia, eles ainda são necessários depois das redes sociais, depois dessa forma de interação direta, muitas vezes, inclusive, entre as pessoas e as autoridades? Como é que você vê esse funcionamento dos partidos políticos neste mundo de mídias sociais? A primeira coisa que eu acho importante é aquela velha resposta de que os partidos são necessários para a democracia, com todos os problemas que a democracia tem, alguém já disse, que não existe outra forma de regime ainda melhor que a democracia, com todos os problemas da democracia, inclusive alguns autores, né, já consideram que não existe uma democracia, que existe uma mercadocracia. O que seria essa mercadocracia? Seria o fato de que o Estado ele foi sequestrado pelos interesses das grandes corporações. Nesse sentido, toda a soberania popular, que é base da democracia, ela estaria perdida. Ou seja, você vota, você tem todo esse processo de mediação via partidos políticos, mesmo em crise, você elege representantes, você elege indivíduos para cargos de executivo, só que existe uma baixa possibilidade de que os políticos e a política possa ser exercitada durante os mandatos, tendo em vista que as corporações econômicas elas têm muito poder, tanto de lobby, quanto também de eleger representantes através de financiamentos legais ou ilegais, né? E, nesse sentido, mesmo que você tenha políticos com a vontade política de governar em nome da soberania popular, eles teriam limites, né, para agir. E isto fica muito discutido no livro do Peter Maia, que ele fala do vazio da representação, que, na realidade, nos Estados Unidos e no mundo em geral, os economistas e os técnicos começaram a agir como se as decisões técnicas fossem mais importantes e se sobrepusessem às ideias populares, tendo em vista que nessas considerações, que são considerações mais ou menos elitistas, as pessoas poderiam até votar, mas elas não teriam capacidade de decidir sobre os melhores projetos econômicos. Então, existe quase uma negação da democracia e o retorno às primeiras teorias elitistas da democracia, segundo o qual as eleições seriam apenas para recrutar as elites que irão comandar, né, o país e, portanto, haveria uma perda da representação, pois as elites seriam as mais preparadas para realizar o comando sem nenhum tipo de participação popular. Então, você tem aí, digamos, um certo retorno, né? As primeiras concepções da democracia, que elas eram mais fechadas, que elas não presumiam uma maior participação nos processos decisórios. A ideia de participação nos processos decisórios ela foi se alargando com a introdução de plebiscitos, com a introdução de referendos, com a plena cidadania em alguns países, ou com movimentos que incrementavam e desejavam maiores direitos políticos, sociais, civis e direitos também da terceira e quarta geração, que são os mais recentes, que dizem respeito aí aos direitos que não são coletivos, como os direitos indígenas, os direitos das mulheres, né, que dizem respeito apenas a um segmento, ou mesmo a genética, que colocou nesses direitos da quarta geração, a discussão sobre o nascituro, sobre a possibilidade de você criar vidas, né, e começaram a pensar até nesses aspectos aí genéricos. Então, tudo isso levou ao alargamento do debate na esfera pública. Esse alargamento do debate na esfera pública foi levado para dentro dos partidos. Nós temos inúmeros partidos que defendem o verde, defendem o desenvolvimento mais sustentável, etc. Contudo, a democracia foi se desgastando por duas razões. Em primeiro lugar, pelo crescimento enorme, né, das grandes corporações com o processo de globalização, uma vez que essas grandes corporações elas não atuam só no território nacional, elas independem do território para que elas possam atingir seus objetivos de maximização de lucro. Vou explicar o caso do Banco Espanhol, que é Santander, que
acabou fazendo uma série de medidas bastante impopulares, tomando as casas das pessoas que não tinham condição de pagar a hipoteca na crise da bolha de 2008, mas alegando que estava fazendo isso porque estava tendo perdas. Ora, naquele momento em que a Espanha vivia em crise, que o Santander é o banco espanhol, ele pode ter perdas na Espanha, só que ele conseguiu um dos maiores superávites, porque ele aplica também em países em desenvolvimento e usa o argumento para alguns países em crise para fazer medidas impopulares e contra o direito, inclusive, de moradia, quando ele tomava a casa, inclusive, dos idosos. Então, essas grandes corporações, essas multinacionais sem territórios, elas conseguem influenciar bastante os estados, sobretudo na União Europeia, porque na União Europeia você tem um Banco Central que toma as medidas para a economia, que faz um planejamento para cada país e transforma aqueles países do bloco em países especializados em algum tipo de produção. Por exemplo, Portugal tem que enviar X% dos seus pescados, da sua indústria pesqueira, para os outros países da União Europeia. A Espanha está muito ligada à questão do turismo. A Alemanha e os países mais desenvolvidos ficam com o sistema produtivo, comandam o sistema produtivo. Então, a gente vê hoje na União Europeia países que são especializados em algum tipo de produção e o Banco Central dita as medidas. O que isso tem a ver com os partidos? É que, muito embora os eleitos, os presidentes e os políticos queiram mudar tais projetos econômicos pela votação popular, sejam projetos mais neoliberais ou menos neoliberais, eles têm pouca autonomia política, tendo em vista que as políticas econômicas já são planejadas pelo Banco Central, chamada troika. Então, o capital financeiro, de alguma maneira, ou o capitalismo, acaba decidindo sobre a vida dos estados. Isso significa que a soberania popular ela é reduzida. Então, os estados podem decidir, eventualmente, sobre direitos civis, direitos sociais, mas tudo isso bastante circunscrito, né, a esse planejamento econômico que é top-down, que vem de cima, para quem comanda a União Europeia, no caso a Alemanha, para os outros países. E isso faz com que a política se torne ausente na presença dessas grandes corporações, desses grandes lobbies que são feitos nos parlamentos europeus. E isso gerou uma enorme insatisfação com os partidos políticos. Eles fracassaram voluntariamente ou involuntariamente em um dos seus papéis, que é o papel da representação de interesses, da agregação de interesses, e no fato de levar interesses específicos ou gerais para a tribuna, para o legislativo, transformando esses interesses de grupos, né, em políticas públicas, devido, inclusive, à dificuldade do Estado, a posteriori, executar tais políticas públicas. Por outro lado, os partidos não fracassaram a sua segunda função, que é a função de governar. Os partidos, muito embora estejam desgastados, são eles que comandam o governo, né? que os partidos recrutam os candidatos, fazem todo o processo da dinâmica eleitoral, fazem a campanha, e a única forma de conquistar postos governativos ou proporcionais nos legislativos ainda é através dos partidos, muito embora comece a circular esta ideia de candidaturas que sejam independentes dos partidos. Então, eles cumprem ainda, e muito bem, só eles respondem pela execução e planejamento das políticas públicas, pelos cargos que serão distribuídos nos ministérios, né, e as medidas do governo
dos governos, né, que são governos partidários, elas são universais, ou seja, elas valem para todos que estão naquele território, certo? Ou seja, muito embora tenhamos governantes, como no Brasil, sem partidos políticos, eles são obrigados a se filiar a um partido político e, em alguma medida, cumprir alguns dos programas que estão dentro daquele partido, mesmo quando eles saem desses partidos. Então, os partidos continuam sendo fundamentais no processo de governar, de recrutar lideranças, e estão sendo muito desgastados no processo de representação. Eles fracassaram nesse processo de representar por diversos fatores. Um deles, né, é o peso das grandes corporações que sequestraram, estão sequestrando a democracia, um retorno ao modelo de democracia mais elitista, que é encontrado nos escritos do Schumpeter, e, ao mesmo tempo, uma reação na opinião pública dos grupos mais conservadores, né, que se colocam contra os valores pós-materialistas, como o direito ao aborto, né, valores que acabam por questionar o modelo tradicional da família, que são chamados valores pós-materialistas, e que exigem maior participação das decisões por parte da sociedade civil. Então, criou-se aí uma reação a isso, gerando outros partidos de extrema-direita. Então, os partidos não acabaram, eles foram se transformando e foram se transformando, sobretudo na Europa e mesmo no Brasil, através da participação popular. Porque os partidos que nós temos hoje no Brasil de extrema-direita, eles foram forjados e criados através das grandes, enormes mobilizações dos grupos de direitas feitas no Brasil desde 2015. Isso se expressou no crescimento enorme da bancada desses grupos, inclusive de grupos contra o sistema que atuavam nas mídias sociais e que, para continuarem a influenciar a opinião pública, perceberam que seu discurso só teria sobrevivência se eles se institucionalizassem. Por quê? Porque a transformação desses movimentos em partidos, ele traz um superávit. Qual superávit? Cargos, financiamentos de campanhas, recursos estatais. Então, esses movimentos criados contra os partidos e contra o sistema encontraram uma janela de oportunidade ao se constituírem como partidos, como o PSL, por exemplo, no Brasil, que elegeu, salvo engano, mais de 50 deputados, e desses mais de 50, 48 deles, ou seja, mais de 80%, 90% quase, não tinham nenhuma experiência, vieram das mídias sociais, não sabem como funciona o legislativo, fizeram durante a campanha promessas incumpríveis, porque eles conheciam o próprio funcionamento do sistema, e a tendência é que eles possam vir a ser castigados, esses líderes das mídias sociais, nas eleições seguintes, porque a engrenagem do sistema político faz com que eles não consigam avançar em suas propostas, porque a política é muito profissionalizada dentro do parlamento, você tem que conhecer os regimentos, etc. E eles não conhecem. Então, de certa forma, a internet foi importante na eleição, né, desses influenciadores digitais que se tornaram influenciadores políticos e com cargos institucionais. Então, a mídia é importante, mas a intermediação feita pela internet, ela pode formar a opinião pública. Só que, ao votar, para cada cidadão o voto. Esse indivíduo influenciado pelas mídias tem que passar
pelo processo de votação através de um partido político. Então, sim, os partidos estão em crise, mas eles ainda continuam bastante relevantes. Por outro lado, a gente tem que perceber que existem dois modelos excludentes do que vem a ser democracia. E nesses modelos, os partidos têm papéis diferentes. O modelo, de um lado, mais contrastante seria esse modelo elitista, onde só existe governo e pouca representação, certo? Você recruta as elites, você não tem nenhuma relação de diálogo e de permeabilidade àquilo que vem da opinião pública. É o modelo elitista. Contrastando no outro extremo, nós temos o modelo populista de democracia, no qual não existe governo. Existe o governo, mas o governo se confunde com a união pública, com a opinião pública. Portanto, não existe nenhum tipo de separação entre governo e opinião pública, que é o chamado modelo populista. Nesse modelo, em que o governo atende apenas à opinião pública, você não precisa de intermediários, você não precisa de partido. E aí que surgem os grandes líderes populistas que dialogam, sobretudo, através dos meios de comunicação mais tradicionais ou na comunicação digital, diretamente com o seu eleitor, inclusive negando a ideia de elos intermediários. No modelo de democracia ideal, nós teríamos economia, de um lado, partidos, do outro lado, Estado, e opinião pública. Então, a opinião pública, nesse modelo ideal, que seria aquilo que o Barry chama de modelo de capitalismo com democracia, estou pensando no modelo aí liberal, para a gente poder ilustrar que partidos eles vêm dentro da ideia de modelo liberal também. Alguns grupos de interesses levam suas ideias para os partidos, Por exemplo, trabalhadores ou mesmo empresários que querem mudar uma pauta econômica, entra economia, para dentro do legislativo, e esses grupos que representam parte da opinião pública vão pressionar para que aquelas demandas de grupos de interesse sejam atendidos. Então, nós temos um modelo aí de democracia com capitalismo, no qual o Estado é independente dos partidos. Os partidos não são subservientes aos Estados, A sociedade civil não é subserviente, não é tutelada pelo Estado. Então, ela teria autonomia para transmitir através dos partidos que vão pressionar políticas públicas ou por outros temas, quaisquer que sejam, temas morais, temas não tradicionais. Um modelo encontrado no Brasil é um modelo que o Barry chama de capitalismo com autoritarismo, no qual nós temos aqui o Estado, dentro de uma bolinha, e numa interseção matemática, você tem os partidos, do outro lado, em interseção com o Estado, você tem a economia, e um bloquinho lá embaixo, que é o bloquinho da sociedade civil. O que esse modelo significa? Que os partidos não estão intermediando os interesses da sociedade civil, que os partidos não são partidos, não são partes da sociedade, eles são parte do Estado. Veja, eles estão vinculados ao Estado, então eles agem apenas em benefício próprio para conseguir recursos única e exclusivamente para os seus integrantes, para os seus membros e para as suas bases. Então, existiria enorme separação, Então, nesse modelo de capitalismo autoritarismo, esse modelo é justamente autoritário, porque os partidos estão apenas dentro do Estado, exercendo a função de conseguir benefícios para os seus grupos. E não existe intermediação alguma, certo? E ligação nenhuma com a sociedade, assim como a economia
aqui dentro dessa interseção, né, ela também só existe em função dos interesses do Estado. Está a interseção aí com a ideia do Estado. Então, você tem um Estado que é grande, mas que não cumpre a função de reproduzir políticas públicas para a sociedade. Esse modelo, do meu ponto de vista, muito embora o Barton Moore não cite Brasil, esse livro é dos anos 60, ele estava pensando em sociedades que se tornaram autoritárias, como foi, por exemplo, o caso da Itália, que foi o caso da Alemanha também, né? Esse modelo pode ser pensado no caso do Brasil, em 1930, né, com a chamada Revolução de 30, onde todas as políticas eram feitas a partir do Estado, ou seja, foi o Estado que modernizou o capitalismo no Brasil, fornecendo aí grandes estatais para o desenvolvimento da chamada burguesia industrial. Ou seja, no Brasil, o Estado antecedeu a sociedade. E antecedeu a sociedade porque nós viemos de uma sociedade rural, né, com um número pequeno de setores de camadas médias, e no processo em 30 de início de industrialização. Portanto, você não tinha a figura clássica do operário. Quem criou, portanto, a sociedade, né, foi o Estado. O que isso gerou? Debilitamento dos partidos políticos, que a partir de 46, com o fim da ditadura Vargas, esses partidos nasceram dentro do Estado, formado por membros que fizeram parte desse grande Estado aí, autoritário, criado pelo Vargas. De um lado, o PSD, que representava a mão direita do Vargas, e os setores agrários, que tinham cargos, etc., dentro do Estado, que eram indicados por governos do Estado. Por outro lado, o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que representava os aliados, que seriam a mão esquerda do Vargas, que representava esses aliados aí do Vargas e que eram os responsáveis pela tutela dos sindicatos. Então, cadê a sociedade civil? Sociedade civil, no início do processo de formação dos primeiros partidos nas eleições de 46, eram formados a partir de Vargas, a partir do getulismo, com duas mãos, uma direita conservadora, PSD, outra esquerda do PTB, e ambos sem inserção na sociedade. O PTB foi crescendo depois, né, muito, mas a origem dele foi uma origem dentro do Estado, não dentro da sociedade. Isso nos diz muito por que esse processo ocorreu. Ocorreu porque não havia uma sociedade civil organizada, não havia uma sociedade civil forte, porque o Estado que criou a sociedade. Isso é muito interessante, ou seja, a origem dos partidos, a história de fundação dos partidos pode nos dizer muito sobre o processo de desenvolvimento dos partidos. E, por seu turno, podem nos dizer muito também, caso específico do Brasil, de uma representação que nasceu de forma não autêntica, né? E que começou a se desenvolver, mas que foi interrompida pelo golpe de 64. É importante a gente lembrar que em 1964, pouco antes, um dos últimos surveys que foram feitos, acho que em 62, no início dos anos 60, 64% em média dos brasileiros tinham preferência para algum partido. Então, nós temos aí um processo de credibilidade dos partidos, de um início de representação dos partidos, que foi interrompido pelo golpe de 64. E nós passamos 20 anos numa ditadura. Isso é muito importante. Segundo pesquisas realizadas por Mariano Torcal e Monteiro, na Espanha, que analisaram o caso da Espanha, da Grécia e de Portugal, eles verificaram que pode haver um antipartidarismo cultural quando os eleitores e a sociedade são expostas a muitos anos de autoritarismo.
que é o caso brasileiro. Todo o regime militar, ele fez um discurso antipartidos. Portanto, toda essa geração foi criada via livros, via educação, via publicidade, uma concepção muito negativa da política. E isso gera mais apatia e uma socialização negativa a respeito dos partidos políticos. Tivemos também, mais recentemente, outra ruptura, né, com o processo de credibilização, de qualificação dos partidos, que foi o golpe de 2016, onde um dos partidos foi colocado como corrupto, só que isso não ficou apenas associado ao PT. Isso contaminou toda a vida política. Isso contaminou o PSDB, que perdeu muitos quadros, isso contaminou o MDB, e a política passou a ser vista como um lugar de apenas de prebendalismo, de fisiologismo, de toma lá, da cá, e voltou novamente a ideia, né, do antissistema do eleitor, que é contrário ao sistema do eleitor, que passa a desconfiar cada vez mais nas instituições representativas e nos governos. E aí nós temos uma perda muito grande da autoridade, porque não é apenas uma descrença no governo, é uma descrença nas autoridades políticas em geral, e ouso dizer, uma descrença em qualquer tipo de autoridade, inclusive uma descrença nos professores, uma descrença na autoridade de ciência. Então, nós temos, com a crise, com esse discurso antissistema, né, nós temos uma crise da autoridade dos políticos, mas também de desconhecimento de qualquer autoridade, que supostamente seria o modelo mais moderno, porque ele seria mais horizontal, porque não haveria nenhuma hierarquia, ou seja, voltamos ao modelo populista, de direita, mas que também é defendido pela esquerda, antes de ser defendido pela direita brasileira, que é a total horizontalidade entre governo, Estado, políticos, indivíduos, a total horizontalidade, digo da minha parte, entre professor e aluno, né? Como se as opiniões valessem mais do que todos os outros processos. É exigido tal grau de igualdade que você perde qualquer hierarquia. Então, não se discute mais a ciência, mas a minha opinião acerca da ciência. Não se discute mais política pública, mas a minha opinião totalmente desqualificada sobre políticas públicas, ou seja, o modelo elitista tecnocrático que nós tínhamos, né, de afastamento total, onde só reinava a técnica, esse modelo elitista, e onde existia um desprezo pelo popular, e voltamos para o contraste de tudo isso, sem intermediação nenhuma, onde as opiniões se confundem com política, com ciência, e, portanto, a total perda de autoridade. É interessante que eu já dizia isso há 3 anos atrás. Cuidado com aquilo que o Isidoro Cheresky chama de democracia providencial, onde apenas a opinião pública é válida, onde apenas as ruas são válidas, onde as instituições são desvalorizadas. E a esquerda, nesse sentido, sempre teve esse discurso de que o parlamento, o comitê é o reino da burguesia, que, portanto, nós temos apenas que destroçá-la. A partir do golpe, a esquerda começou a perceber que as instituições são fundamentais para garantir, inclusive, a sua própria existência. Então, nós temos um movimento, à esquerda e à direita, com objetivos diferentes, que apontam por uma horizontalidade tão grande que só existe movimento, não existe mais política. Nesse sentido da desvalorização das políticas públicas, eu também coloco uma outra razão, né? É o extremo individualismo. Veja bem, o individualismo é uma premissa para o liberalismo, né?
Primeiro tem o indivíduo, depois que tem o todo. Por que esse individualismo cresce hoje? Porque eu sou um indivíduo pós-moderno bastante singular, único, exclusivo. Eu sou mulher, branca, professora universitária, moro na rua Rio de Janeiro e, portanto, ninguém vai me representar, porque não existe um outro indivíduo capaz de me representar. Porque a representação, como você sabe, do ponto de vista jurídico, ela só existe na ausência do representado. Ora, eu sou tão singular, tão única, tão exclusiva, que não existe a possibilidade de representação. Certo? Então, você vê muito essa ideia desse movimento da opinião pública que não busca representação pela minha singularidade absoluta. Eu sou preta da periferia, homossexual, com tantas características que não vai ter ninguém que seja capaz de me representar. Não tem que ter todas essas características, ninguém tem, né? Então, a ideia de um projeto coletivo, ele é abandonado em função da extrema individualização das minhas características para exigir uma representação. Então, esses movimentos radicalmente identitários em qualquer direção, aí você pensa aí no evangélico também, que só pode ser representado por alguém que é evangélico, daquela linha evangélica, etc., isso desestimula, dificulta qualquer discussão sobre representação política, né? E isso tem a ver com a minha identidade, que é única e exclusiva. Então, isso gera desmotivação, desconfiança nos partidos, porque partidos não são movimentos sociais. Partidos têm que ter, para serem partidos, projetos coletivos e projetos de poder, certo? Um projeto coletivo significa você criar um consenso entre os vários segmentos, né? E fazer uma proposta coletiva que atenda a todos. Mas é impossível atender a todos porque não tem um todo, que é só um indivíduo singular, pós-moderno, fragmentado, absolutamente fragmentado, e que só fala entre os seus grupos. Daí a inviabilidade de uma representação, daí uma crítica enorme da representação, daí uma opinião pública, né, que acha que apenas ela tem razão e que tem que se colocar contra o Estado, contra o governo, contra qualquer forma coletiva de ação política. Aí nós geramos, de um lado, né, esse modelo que, sinto muito, é um modelo populista, e tende a ser populista com uma outra dimensão, um populismo personalista, porque nem todo populismo é personalista. O populismo tem várias categorias analíticas para que um discurso seja considerado populista. Só que esse discurso populista pode ser feito pelos partidos ou pode ser feito pelos indivíduos, portanto, um populismo personalizado. No Brasil, nós temos isso representado pelo Bolsonaro, na França, nós temos isso representado pela Marine Le Pen, que se valeu dos meios de comunicação para desdiabolizar sua imagem. Temos isso com Trump, republicano, e diversos outros líderes, né, com um número muito grande de seguidores nas mídias. Então, pensando na ideia da representação da mídia e das mídias, dos influenciadores digitais, eu vejo que existem propostas alternativas à ideia de partido, mas feitas a partir dos partidos. Por exemplo, um exemplo que eu acho problemático é que grupos de esquerda tentaram criar mandatos coletivos. Ora, mandatos coletivos não é uma solução para a crise dos partidos. Ao contrário, coloca mais elementos para a descredibilização dos partidos. O que são mandatos coletivos? Ora, o partido já é um coletivo, então você vai criar um coletivo dentro de uma estrutura coletiva e um coletivo menor, onde tem um vereador e 4 assessores. Vejam bem como é um retorno à ideia
de partidos de quadro do século XIX. O que são os partidos de quadro? São aqueles partidos dos notáveis, das grandes lideranças, que podem, inclusive, se autofinanciar. Quem derrotou? E eram partidos elitistas, justamente porque o grupo era muito pequeno. Os líderes é que decidiam. A ideia do mandato coletivo é a mesma coisa. Não são os filiados de um grande partido, é um vereador e seus assessores. O mesmo modelo de partido de quadros que foi derrotado pelos modelos socialistas de partidos de massa. Então, as esquerdas, sem perceber, retornam ao modelo elitista, quando eles propõem um mandato coletivo, que, inclusive, juridicamente é um problema, né? Porque quem vai responder na tribuna nos projetos é o vereador. Ora, nós vamos discutir isso com os nossos co-vereadores. Todos os mandatos discutem isso com seus assessores. Vou dar um exemplo caricatural. O Adriano, a esposa do Adriano, estava no mandato do Fábio Bolsonaro. É óbvio que o Fábio Bolsonaro não decidia em nome da coletividade do seu partido, mas em nome do seu petit comitê, formado por ele, pelas milícias, ou seja, vejam o problema que está colocando. E vou colocar até uma pergunta para você, que é constitucionalista. Por acaso, o mandato coletivo não seria uma promessa de emprego? Olha, gente, eu estou me candidatando, esses serão meus assessores. Isso é promessa de emprego. Mas eu estou fazendo isso para cutucar mesmo a coisa de que será esta a melhor solução? Será que não é tão problemático? Será que não deslegitima ainda mais a ideia de representação coletiva? Certo? Então, eu quero terminar dizendo que eu não sei qual é a saída para o retorno do ideal de partidos políticos. Do ponto de vista mais geral, eu estou eu acredito bastante que as respostas são muito difíceis. Por quê? Nós estamos em um processo de profundas transformações políticas, culturais, econômicas, que vieram antes da pandemia. A pandemia vai nos mostrar outro modelo. Até então, eu acreditava que o neoliberalismo, enquanto uma proposta de vida, ela está perdendo com a pandemia. Em situações de guerra, e é uma situação de guerra, sem corpos visíveis nas ruas, sem aviões bombardeando, mas com o mesmo número de mortos de guerra, a Europa e os Estados Unidos se reconstruíram como? Com a intervenção do Estado, com certo, não um modelo ideal de welfare state, mas com algumas medidas de welfare state, como taxação de impostos, como reconstrução da própria sociedade após as guerras de 45, os países tiveram que se reconstruir. Para a reconstrução, aí nós tínhamos o New Deal, nós tínhamos um reforço do welfare state, por exemplo, que Biden está fazendo agora nos Estados Unidos. Não é o modelo do Obama, é muito menos liberal do ponto de vista econômico que o Obama, muito embora ele não seja alguém de esquerda, mas está propondo inúmeras medidas parecidas do welfare state. Isso significa, portanto, que essa ideia do extremo individualismo para a resolução dos seus problemas a partir unicamente da sua identidade possa, o peso dessa influência pode ser reduzido, né? Nós estamos tendo experiências aí onde governantes sem partidos e populistas fracassaram, né, em suas promessas de campanha no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc. E fracassaram porque era adotado a esquerda e a direita, e aí a esquerda está pegando o modelo do México, que é o modelo negacionista, que é o modelo populista, fracassaram na resolução das políticas públicas. Então, eu tenho uma certa esperança que da pandemia, a gente possa, apesar dessa tragédia, voltar a discutir partidos como portadores de projetos coletivos
que discutem e que propõem políticas públicas, coletivas também, para a qualidade de vida da população. É isto. Não sei se eu respondi. Respondeu, Mara, mas levantou tanta bola aqui que a gente podia passar meses conversando, até porque eu mesma fui estudar mandato coletivo e cheguei com muito mau humor e saí quase entusiasta, mas eu prometo uma outra conversa, quem sabe do próximo ciclo seja sobre sistemas eleitorais e mandato representativo, e aí eu te chamo para falar disso, porque, de fato, ver uma reunião de coletivas de mandato com um Brasil de fato plural, coisa que a gente não vê nos parlamentos, foi algo que me chamou muito a atenção. Mas vou pensar mais sobre isso e tenho que te agradecer imensamente de você ter guardado um pedaço do teu tempo aí com esses inúmeros projetos que me interessam tanto que andem, que eu quero ver o resultado deles, para me ajudar aí a falar de partidos políticos aqui para a Universidade Federal do Paraná. Muito obrigada mesmo, Mara. Não ficou muito confuso, não? Ficou ótimo. Bom, querida, eu quero aproveitar, não sei se você está gravando, para convidar todos os seus alunos, espero que você esteja gravando, para fazer o nosso curso, que se chama Novas Ondas da Comunicação Política, Estratégias de Campanha, Mídia e Opinião Pública. Esse curso só foi pensado porque a gente considera, eu, líder do Grupo Opinião Pública, os pesquisadores, e com a professora Silvana faz parte, em parceria com o IPESP, que existem mudanças estruturais e que a gente quer, portanto, avançar e atualizar as teorias de política, de comunicação, de pesquisa e de planejamento estratégico de campanha, pensando que campanha não é só campanha política, eleitoral e etc. Convido vocês para se inscreverem no curso. O curso é pago porque a gente tem que pagar os professores, né? Enfim, a Universidade Federal de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de Pernambuco irão receber bolsas em contrapartida do IPESP, bolsas de formação. Só entrei nessa parceria porque o retorno seria para a universidade, parte do pequeno superávit, se é que vai ter, vai ser revertido em bolsas para o pessoal da pós-graduação, que está tendo dificuldade, bolsas de pós-doc, e o site é www.cursosead.org.br. Vocês podem ver os professores, e é uma pena que eu não tenha tido antes o contato da Desirê, para que ela estivesse no curso também. Acho uma pena, mas temos pessoas da Abradep também, que estão nos apoiando, a Associação Brasileira de Direito Político e Eleitoral. Eu que quero agradecer a oportunidade e, enfim, espero que tenha sido mais ou menos conectada esta minha fala aí para os seus alunos.